Olá! Seja bem-vindo para mais um vídeo de relatos do Reddit, só passando no começo do vídeo para que você se inscreva no canal para nos apoiar e ver mais desse conteúdo. Muito obrigado e fique com os relatos. Eu fugi da polícia. Isso aconteceu quando eu tinha 19 anos, há alguns anos. Foi um acidente total. Eu estava dirigindo pelo meu bairro, da minha casa até a casa dos meus amigos, muito lentamente, no máximo a 8 km por hora. Eu estava tentando encontrar um CD específico, mas percebi que provavelmente devia ter deixado em minha casa, então parei o carro para me virar quando ouvi um som alto de batida. Não parecia bom. Tudo que eu sabia era que parecia que batia em alguma coisa, mas não vi nada em nenhum dos meus espelhos. Olhei para meu amigo que estava com uma expressão de pânico no rosto e ele disse: "Cara, você acabou de atropelar uma criança." Eu saí correndo do carro e com certeza havia um garotinho de 8 anos no chão ao lado de sua bicicleta na parte traseira do meu carro. O que aconteceu foi, ele mesmo me contou mais tarde, que ele estava seguindo meu carro mais perto que podia, tentando fazer com que o pneu dianteiro raspasse no meu para-choque, e quando pisei no freio, ele bateu em mim. Ele era mais baixo que a traseira do meu carro, então nunca o vi. Ele não estava ferido, nem mesmo chorando. Eu apenas o ajudei a se levantar, tirei as pedras de seus joelhos, perguntei se ele estava bem e peguei sua bicicleta, parecia bem. Ouvi algumas pessoas conversando, então olhei para cima e percebi que estava completamente cercado por uma multidão furiosa de cerca de 30 a 50 pais no meio da rua, no estilo tocha e forcado. A agitação e o pânico cresciam rapidamente. Uma senhora apontou para o banco de trás do meu carro e gritou: "Olha, ele está bebendo", seguido imediatamente de suspiros e palavrões. E eu até ouvi alguém na parte de trás da multidão gritar: "E aí?" Eu estava 100% sóbrio na época. Estava bebendo em uma fogueira na noite anterior e joguei um monte de latas de cerveja no banco de trás para não deixar bagunça. Então eu notei um cara sem camisa, excessivamente bronzeado e musculoso, com aparência de Arnold Schwarzenegger, andando em minha direção, vindo de algumas casas abaixo, olhando diretamente para mim e segurando um tronco acima da cabeça, como em um tronco literal cortado de uma árvore, pelo menos 2 metros de comprimento e 30 centímetros pé de diâmetro. Meu amigo disse: "Cara, se você não sair agora você vai para a cadeia." Dei mais uma olhada no corpo pesado que se aproximava cada vez mais, com um passo devastador de cada vez, depois entrei no carro e desviei do caminho bem a tempo de evitar o tronco que foi atirado no meu para-brisa. Eu nunca tinha estado na prisão antes, e isso foi uma merda louca, então minha adrenalina estava no limite e eu senti como se estivesse em câmera lenta. Mas, ao mesmo tempo, eu estava tropeçando, gritando comigo mesmo no espelho retrovisor como: "O que eu faço? O que faço?" Então fui direto para esta estrada que eu conhecia a alguns quilômetros de distância, porque no final ela se transforma em um labirinto de estradas sem nome. Muitas partes dela estão em estado de extremo abandono e você absolutamente não pode ir rápido sem destruir seu veículo. Mas eles avançam profundamente na floresta e imaginei que poderia despistar os policiais de lá. Depois de alguns quilômetros, fiquei preso em uma poça profunda de lama por vários minutos. Depois de colocá-lo em movimento, dar ré e acelerá-lo repetidamente, finalmente saí dele e imediatamente fiquei sem gasolina. Eu estava bem fundo na floresta neste momento, então joguei a maior parte das latas de cerveja nas árvores densas e na vegetação e corri na direção oposta. Cheguei cerca de 15 metros na floresta quando cerca de 2 ou 3 dúzias de luzes azuis voaram pela estrada de terra em uma enorme nuvem de poeira. Havia uma sensação de destruição iminente. Imaginei que se continuasse correndo eles me veriam, então sentei-me imediatamente ao lado de um formigueiro, joguei o capuz sobre a cabeça e cobri as pernas com folhas. Felizmente eu estava com um moletom marrom que parecia camuflagem. Não movi um músculo por horas. Eu estava tão perto que ouvi os policiais falarem de mim o tempo todo. Eu estava bem debaixo de seus narizes. Eles até trouxeram a unidade K9, mas só revistaram a mata do outro lado da estrada. Acho que foi porque foi onde joguei as latas de cerveja. Eles encontraram meu bongo no porta-malas e eu tinha algumas folhas de maconha falsas enroladas na alavanca do câmbio. A certa altura, esse policial se reportou a outro policial e eu ouvi dizer coisas como:
Bem, encontramos esse cachimbo no porta-malas e essas folhas de maconha falsas na frente, então não sei se ele estava chapado ou o quê. Levei tudo de mim para não rir e me revelar. Eles rebocaram meu carro e, algumas horas depois, todos desistiram e foram embora, então caminhei cerca de 8 quilômetros para casa. E toda vez que eu via faróis vindo pela estrada, eu pulava na floresta para me esconder, e uma vez eu pulei uma pequena saliência em um pequeno riacho e caminhei encharcado o resto do caminho. Isso foi antes dos telefones celulares. Minha avó me convenceu a me entregar, então no dia seguinte liguei para a polícia e disse que estava em casa e que vinham me buscar. Eu tinha certeza de que iria para a prisão. No final, como eles nunca me aplicaram o bafômetro, teria dado zero de qualquer maneira, e como saí do carro e ajudei o garoto a se levantar, eles não puderam me acusar de atropelamento e fuga, e como os policiais se eu não me alcançasse não houve nenhuma perseguição de carro. Tecnicamente não fugi da polícia e acho que não fui cobrado pelo bombo porque quando fui pegar meu carro o motorista do guincho estava se gabando sobre esse bombo de caveira de 60 centímetros de altura que os policiais acabaram de dar a ele, mas não achei que seria sensato tocar no assunto quando eles anotaram meu depoimento. Consegui uma menção no jornal local. Um pequeno parágrafo que dizia que os heróicos ajudantes do xerife me localizaram e me levaram à justiça. Mas eu acho que o fumante local de maconha de 19 anos foge da polícia e da unidade K9 e depois se entrega no dia seguinte e é acusado de nada. Simplesmente não tem o mesmo significado. Coloquei meu oponente em coma durante uma luta de boxe e me sinto culpado. Olá! Eu, homem de 22 anos, coloquei meu oponente em coma durante uma luta de boxe 3 dias atrás e agora me sinto culpado. Pratico boxe há 4 anos e agora sou um boxeador profissional no meu país. Sempre tive lutas difíceis e enfrentei vários adversários, mas o cara que agora está em coma foi um dos mais difíceis que já enfrentei. É uma questão de fato que o boxe é um esporte em que você pode sofrer ferimentos graves e ter ossos quebrados, olhos roxos e essas coisas. Eu também, depois das partidas, tive algumas sequelas, olhos negros e algumas vezes quebrei minhas costelas durante os anos. Mas para mim é a primeira vez que um cara entra em coma por minha culpa e não sei o que fazer porque agora me sinto terrivelmente culpado. Eu luto no peso pesado porque eu tenho 1,90 de altura e 95 kg e o cara tem 1,83 e 93 kg. Estávamos no segundo round e eu estava lutando contra ele, então decidi dar tudo nos primeiros rounds esperando um nocaute técnico rápido. Então comecei a socá-lo com força no corpo, esperando que ele desmoronasse depois de muitos socos. Mas vendo que todos os meus socos não estavam tendo efeito, comecei a socar o rosto dele e vi efeitos muito melhores, então continuei. Então, depois de 2 minutos, dei um soco nele o mais forte que pude em sua mandíbula e ele finalmente desabou no ringue. Ganhei por nocaute, mas a equipe médica ficou com medo porque ele não estava respondendo e o trouxeram imediatamente para o hospital. No dia seguinte fui ao hospital onde ele estava e me disseram que ele estava em coma. Eu vi seus pais lá e eu sinceramente pedi desculpas a eles porque, obviamente, não era minha intenção machucá-lo tanto. Eu vim dia após dia para visitá-lo e meus pais me agradeceram por estar com medo também por sua condição e me disseram que não é minha culpa, mas o boxe corre riscos e este é um deles. Não sei o que fazer porque me sinto culpada e vê-lo na cama em coma me dói mais do que qualquer ferimento que já tive. Minha mãe me renegou depois que defendi minha irmã. História de fundo. Eu tinha 15 anos na época, sempre foi uma criança problemática, luta contra as drogas, discutindo sobre a lei, tudo. Então, em 12 de agosto de 2023, minha irmã de 17 anos me ligou dizendo: Cia me bateu. Ele era um homem de 20 anos, eu já havia lutado com ele 2 vezes antes disso por perseguir minha irmã e implicar com meu irmão. Fui até a cidade dele a 3 horas de distância com o namorado da minha irmã, então eu digo a ele: precisamos ir buscar a gangue. Cia bateu na minha irmã. 3 horas e meia depois, 17 de nós paramos na frente da casa dele. Agora esse homem crescido fez seu pai e 2 irmãos saírem e me confrontarem,
Detalhe importante, fui eu quem bateu na porta, o resto de nós estávamos escondidos atrás de carros e arbustos, então quando esses 3 homens adultos saíram não parecia bom para mim, aí então eu disse a todos para saírem e nós real, então tínhamos alças, todos nós mostramos eles e dissemos mande ele sair ou vamos ordenhar vocês, ele saiu e nós atacamos. Minha mãe descobriu na manhã seguinte e me colocou na rua naquela noite, você teria expulsado seu filho por isso? E você? O que achou dos relatos? Não se esqueça de se inscrever para receber mais desse conteúdo todos os dias e nos apoiar a continuar. Muito obrigado por assistir até aqui.